Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que é preciso para você se formar como terapeuta e entender os primeiros passos para você seguir na sua carreira de terapeuta, caso você queira. Primeiro, eu quero começar com uma história. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu me formei na faculdade de psicologia, muita gente dizia que para trabalhar como terapeuta era necessário formar como psicólogo. Só que depois, antes mesmo de me formar como psicólogo, eu já tinha mais clientes do que praticamente todos os meus professores, estava com a renda maior do que a maioria deles. Isso porque eu comecei antes de estar pronto e, consequentemente, eu comecei evoluindo. Eu gosto muito da ideia de erre rápido, aprenda rápido. Eu comecei evoluindo bastante no quesito de atender clientes. Para entender um pouco melhor, eu já atendi mais de 4.500 pessoas e de lá para cá eu aprendi muita coisa e eu quero compartilhar isso com você nesse vídeo. Um dos primeiros pontos que eu quero compartilhar é que esse mito aqui de que é preciso fazer uma faculdade de psicologia para se formar como terapeuta é um mito gigantesco que não tem nada a ver com as coisas de fato funcionam. Romani, mas então quer dizer que eu não preciso fazer faculdade para poder atuar como terapeuta? Exatamente, você não precisa fazer faculdade para poder atuar como terapeuta. Mas, Romani, será que isso não é perigoso? Olha, mesmo que você não tenha nenhum tipo de faculdade, você vai ter que estudar muito para se tornar um bom terapeuta. Não é porque você não tem uma faculdade que você não vai ter que se dedicar a estudar, aprender sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre emoções, se você quiser ser um bom terapeuta. Não ter uma faculdade não significa que você não tem conhecimento e prática naquilo. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Imagine uma pessoa que ela deseja trabalhar na área de gastronomia. E essa pessoa cozinha durante anos, essa pessoa faz comidas na casa dela, essa pessoa estuda, faz cursos livres sobre o assunto e se torna um excelente chefe de cozinha. Mas essa pessoa não fez uma faculdade de gastronomia. Essa pessoa ainda assim teve que estudar e praticar muito para chegar onde ela chegou. Da mesma forma acontece com bons terapeutas. Inclusive, a maior parte dos melhores terapeutas não necessariamente vem da área da psicologia. Vou te dar um exemplo claro sobre isso. Um dos grandes nomes mundiais do desenvolvimento humano é o Tony Robbins. O Tony Robbins não veio da área da psicologia. Grandes nomes precursores da programação neurolinguística, Richard Bandler, John Grinder, não são formados em psicologia. O próprio Freud, que é considerado o pai da psicologia, ele não era psicólogo, ele era médico. Então eu estou trazendo essa clareza para vocês para entender que você vai ter que estudar, se dedicar, mas não é necessário nenhuma formação prévia para você poder atuar como terapeuta. O que é necessário então, Romani? Uma vontade de se dedicar, vontade de ajudar pessoas, gostar de estudar sobre desenvolvimento humano, gostar de transformar a vida das pessoas de forma positiva e, claramente, você, no meio disso tudo aí, vai ter que, de alguma forma, aprender sobre psicologia, neurociência, comportamento e emoções. E uma das formas mais fáceis de fazer isso é através de bons cursos, boas formações que não dependem da universidade. E aí vem a questão, Romani, mas espera aí, mas a faculdade não é mais completa? E aí vem outros grandes mitos. Na faculdade, eu vou trazer reflexões aqui para todos que estão ouvindo. Na faculdade, as chances são enormes que os professores que você vai ter não têm tanta experiência de atendimento assim. Na faculdade, por quê? Porque eles eram aqueles alunos que tiravam 10 em tudo, ou pelo menos uma nota significativamente interessante, e aí, por tirar notas boas, ele acaba continuando estudando, aí ele faz um mestrado e aí ele começa a dar aula sem nunca ter praticado o que você deseja aprender no mundo real. Ele não sabe atrair clientes, ele não sabe sobre gestão, ele não sabe sobre estratégias de organização financeira, fluxo de caixa dos atendimentos, ele não sabe estratégias para escalar, para fazer atendimentos em grupo com eficiência. A maior parte deles não vivenciaram o processo prático de quem trabalha no desenvolvimento humano. Eles estão dando aula nas universidades. A grande maioria das universidades, infelizmente, funciona assim. Se você for ver um professor, vou dar o exemplo de outras áreas. Imagina a área de agronomia. As chances são que o professor que está dando aula lá na agronomia, ele nunca foi produtor rural. Ele está dando aula na faculdade de agronomia e ele nunca foi produtor rural de fato. Ele foi professor, na mesma forma na faculdade de psicologia.
muitos dos professores que estão dando aula na faculdade de psicologia não têm profunda experiência prática como é necessário no mundo real. E o que eu estou falando sobre isso, gente, é uma crítica construtiva. Porque o que os cursos livres proporcionam? Proporcionam você aprender com quem fez na prática, com quem aplicou na prática, errou na prática, aprendeu na prática e teve resultados reais. Uma das melhores formas de você aprender algo é você se conectar com pessoas que sabem ensinar aquilo e pessoas que tiveram resultados expressivos com aquilo. Ou seja, sabem vender aquilo. Se você consegue se conectar com uma pessoa que sabe vender aquilo, mas não sabe ensinar, vai ser difícil para você ter bons resultados. Se você se conectar com uma pessoa que sabe ensinar aquilo, mas não sabe vender aquilo, de fato, ela não sabe aquilo profundamente. Ela tem uma ideia que sabe. Ela vai estar te ensinando errado, pensando que está ensinando certo. Às vezes ela tem uma didática boa, mas ela não está ensinando o que de fato funciona no mundo real. E por isso eu sou, assim, tão fã de formações livres. Como, por exemplo, uma pessoa que deseja, vou dar um exemplo de várias áreas, uma pessoa que deseja aprender sobre publicidade, ao invés de fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, ela se conectar com pessoas que têm resultados expressivos nessa área. Vou dar um exemplo através de anúncios online, aprende sobre anúncios no Facebook com quem está fazendo durante 6 meses e talvez essa pessoa consiga gerar resultados mais expressivos para uma empresa do que aquele cara que passou 4 ou 5 anos na faculdade. Da mesma forma, imagina um agrônomo que passou 4 ou 5 anos na faculdade, ou aquela pessoa que se conectou com alguém que é produtor rural e tem experiência prática de campo e sabe exatamente entender quando tem que passar o veneno, quando tem que colocar o adubo e assim por diante, e passar a prática disso. Durante 6 meses, talvez essa pessoa saiba mais sobre como funciona na prática do que talvez uns 5 anos da faculdade. Na psicologia não é tão diferente. Na psicologia, a pessoa, quando se forma, ela vai aprender um pouquinho de várias coisas e não saber profundamente sobre praticamente nada. E aí, os cursos livres cresceram tanto nesses últimos anos justamente porque eles vieram para ajudar a sanar esse problema. Profissionais com extrema qualificação, que sabem na prática, que tiveram resultado na prática, ensinando e mostrando na prática, com pessoas reais. Exemplo prático aqui, pessoal. Eu me formei em psicologia. Tem alguém aqui que se formou em psicologia? Se você se formou em psicologia, fala formei em psicologia. Ou se você se formou em alguma área da saúde, talvez você tenha se formado em nutrição, talvez você tenha se formado em fisioterapia, talvez você tenha se formado em outra área. O que eu quero dizer sobre isso? Na faculdade, as chances são enormes que se você nunca viu atendimentos reais de alto nível, com profissionais de alto nível fazendo aquele atendimento e destrinchando de forma clara e duplicável o que você também poderia fazer. Por que eles não fazem isso? Porque eles, infelizmente, a maior parte dos professores que estão dando aula na universidade ganham mal, e por estarem ganhando mal, às vezes eles não têm condições de investir nos melhores treinamentos para eles mesmos. Infelizmente, esses profissionais acabam não tendo tempo para praticar no mundo real. E aí, quando eles vão passar a informação, infelizmente, eles estão vivendo no mundo da teoria. E aí, consequentemente, o aluno acaba aprendendo mais no mundo da teoria do que no mundo da prática. A sociedade cria certa ilusão do cara nota 10. O cara nota 10, que tira nota 10 em tudo, ele tem praticamente 2 futuros. O primeiro futuro é passar no concurso público. O segundo futuro é virar professor da universidade. A faculdade, o sistema, as escolas não preparam a pessoa para, de fato, aprender a pensar. Não preparam a pessoa para, de fato, aprender a entender que o resultado que ela gera para o cliente, para entender que quanto mais problemas ela soluciona, melhor remunerada ela vai tender a ser. Quanto mais protagonista ela é no processo de impactar a sociedade de forma positiva, maior tende a ser a remuneração dessa pessoa. E tem estratégia para construir isso. Isso, infelizmente, não é ensinado na universidade. Eu estou falando sobre isso, pessoal, porque eu quero trazer reflexões para vocês. E eu não estou dizendo, Romana, então a faculdade não serve para nada? Gente, eu fiz faculdade, não é que ela não serve para nada. Às vezes você vai se conectar com amigos, aprender alguma coisa lá, mas o que eu estou dizendo é que onde você vai aprender realmente com as práticas,
Onde você vai aprender realmente é com quem fez dar certo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho treinamento Técnicas e Ferramentas para Terapeutas, que ele fica, inclusive, dentro da plataforma do Instituto Romani do Movimento Transformacional. Esse Técnicas e Ferramentas para Terapeutas, lá eu mostro atendimentos reais de pessoas que estavam sofrendo com ansiedade. Reais, pessoas com síndrome do pânico, pessoas que estavam com síndrome de burnout, pessoas que estavam com depressão. Atendimentos reais, na prática. Eu mostro o que eu fiz, eu destrincho o que eu fiz, eu explico o que eu fiz passo a passo. Pessoas com fibromialgia, pessoas com diferentes questões emocionais sendo tratadas no mundo real. E eu vou destrinchando passo a passo. Eu mostro as técnicas que eu uso, eu mostro os princípios do atendimento. E lá, eu estou dando esse exemplo prático aqui. O que acontece? Às vezes um cara que estava perdido sobre como fazer o atendimento, já tinha até feito faculdade, já tinha estudado pra caramba e não entendia, quando ele vê esse atendimento, tudo se encaixa, as fichas caem, e aí ele consegue duplicar aquele atendimento. E aí imagina uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de faculdade. Se ela começa já a aprender do jeito certo, ela não vai precisar de 5 anos, ela vai conseguir talvez em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, eu te garanto que é menos tempo. Conseguir gerar resultados mais expressivos para os clientes, se ela se dedicar, se ela estiver disposta a estudar, se dedicar e praticar aquilo que ela está estudando e se dedicando. Então, o que é necessário para começar como terapeuta? É necessário, eu gosto da ideia de errar rápido, aprender rápido. Porque ninguém precisa ser bom para começar, mas você tem que começar para ficar bom. E, Romani, não seria perigoso a faculdade dá mais autoridade? Isso, não, muito pouco. Sabia? Eu vou te dar um exemplo que é muito pouco. Gente, ó, vou te dar um exemplo prático aqui. Imagina dois profissionais. Um é especialista em tratamento de ansiedade. Ó, o Tony Robbins tem muito mais autoridade do que a maior parte das pessoas que trabalham no desenvolvimento humano. Ele não dependeu de faculdade para isso. O Richard Bandler, da programação neurolinguística, também não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você perguntar aqui em que o Silvio Santos é formado, em que o Bill Gates é formado, em que o Mark Zuckerberg, para quem não sabe, o Silvio Santos, acho que todo mundo conhece. O Bill Gates é o cara da Microsoft. Se você está usando um computador, existe grandes possibilidades, você já usou o Windows. Então, esse cara aqui também não é formado. O Mark Zuckerberg criou o Facebook, criou dono do Instagram, ele é dono do WhatsApp. Você usou o WhatsApp hoje? O cara que é dono dessa ferramenta nem faculdade tem. Sabe o que te dá autoridade? Não é as faculdades que você tem, é o resultado que você é capaz de gerar para os seus clientes. Exatamente isso. Se você consegue gerar resultados expressivos para os seus clientes, eles falam muito, muito, muito mais alto do que qualquer universidade. Muito mais alto. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Inclusive, trazendo mais alguns. Steve Jobs. Sabe o iPhone? Sabe a Apple? Pois é, o Steve Jobs não fez faculdade, não terminou a faculdade. Ele começou, largou e ele decidiu ir para o rumo ali de criar a Apple do jeito que todo mundo já sabe. Eu estou falando sobre isso porque o que vale são os resultados que você é capaz de gerar. A faculdade não é um fim, a faculdade é um meio para te ajudar a gerar esses resultados. Quando as pessoas pensam em fazer faculdade, acreditando que a faculdade, quando ele terminar, vai fazer ele gerar bons resultados, isso é uma utopia. Quem faz faculdade sabe disso, que percebe que quando o cara termina, ele sai mais perdido do que ele quando começou. Agora, existe a ilusão de que a faculdade vai te fazer aprender profundamente lá sobre algum assunto. E eu estou falando isso como alguém que fez faculdade de psicologia. Agora, quer dizer que ela é inútil? Não. Só que se você quiser gastar 10 vezes mais tempo, você pode fazer ali a faculdade. Ou a pessoa está muito perdida, talvez ela faz a faculdade ali e vai, às vezes tentando se encontrar, mas ela não é um processo ótimo de aprendizagem. O sistema universitário é extremamente ultrapassado em relação ao que existe hoje para que as pessoas de fato tenham conhecimento prático sobre algum assunto. A não ser com exceção de alguns tipos de formações, como por exemplo a medicina. A pessoa, para atuar como médico, obrigatoriamente precisa ter se formado em medicina. Não quer dizer que ele vai saber muita coisa ali na hora que ele se forma em medicina, mas quer dizer
que ele fez uma faculdade e que tem o mínimo necessário para começar a atuar, e depois ele vai ter que continuar estudando para o resto da vida se ele quiser continuar se atualizando. Estou falando isso aqui, a faculdade de medicina tende a dar possibilidade, tem muita demanda por médicos, então se tem muita demanda, acaba que é mais fácil, por exemplo, alguém que fez medicina conseguir ter uma segurança maior. Mas essa mentalidade é uma mentalidade que desculpa, é uma mentalidade de esperar que o outro resolva o meu problema. Quando você aprende a vender, aprende a se posicionar, aprende a gerar resultado de fato para o cliente, fica muito mais inevitável você conseguir gerar resultado em diferentes áreas. Então, vou trazer clareza aqui para vocês. A pessoa, para atuar como terapeuta, o que é necessário? É necessário que ela consiga gerar bons resultados ou ajudar o cliente a sair melhor do que ele entrou, ajudar o cliente a evoluir no processo dele. Isso vale mais do que qualquer universidade, eu quero te provar isso agora. 2 profissionais. Profissional número 1, profissional número 2. Você vai escolher qual você prefere. O profissional número 1, ele é formado academicamente em psicologia. Além de ser formado em psicologia, ele fez uma faculdade de medicina também e fez uma especialização em psiquiatria. Esse é o profissional número 1. Percebe? E ainda fez um PhD em psiquiatria. Esse cara aqui. Fez um PhD em psiquiatria, ele é formado em psicologia e tudo mais. Agora, segundo aqui, e esse ainda formou em medicina. Segundo profissional, ele não tem faculdade nenhuma. Ele não tem faculdade. Só que você olha, você entra no perfil dele, você encontra centenas de pessoas agradecendo ele porque ele ajudou elas a vencerem a ansiedade. Pessoas contando que já tinham tentado ir num psiquiatra várias vezes e não tinham conseguido resolver seu problema. Pessoas contando que não conseguiam sair do ciclo da ansiedade já tendo tentado de praticamente tudo. E aí você vê esses depoimentos no perfil desse profissional. Aí você olha a página, você vê que na página dele ele diz ser especialista em tratamento para a síndrome do pânico. E ele tem literalmente centenas de pessoas que já deram esse tipo de depoimento para ele e que na realidade ele atendeu milhares de pessoas, especificamente tratando pessoas que têm síndrome do pânico. Pessoas que já tinham tentado ir no psiquiatra, no psicólogo e não tinham conseguido bons resultados ainda. E ele conseguiu ajudar essas pessoas. E ele é um especialista em tratamento de ansiedade. Ele não fez nenhum tipo de faculdade, mas ele estuda consistentemente. Ele gera resultados expressivos. Inclusive, ele tem uma renda muito maior do que esse cara aqui, que é PhD, porque ele tem treinamento sobre ansiedade, ele tem mentoria sobre ansiedade, ele tem atendimentos individuais sobre ansiedade, imaginando que os dois cobrassem o mesmo preço. Vamos supor que a consulta dos dois custasse, sei lá, R$300. Se você quisesse o profissional número 1, digita eu levaria no profissional número 1. Se você quisesse levar a pessoa no profissional número 2, digita eu levaria no profissional número 2. Imaginando que esse profissional número 2 estuda especificamente só sobre ansiedade e você conhece alguém que está com um problema de transtorno de pânico. Esse profissional número 2, ele tem milhares de depoimentos de pessoas que venceram a ansiedade. Esse profissional número 2 faz milhões em faturamento anualmente. Esse profissional número 2, ele tem conhecimento profundo sobre neurociência e psicologia. Mesmo não tendo feito uma faculdade, ele estudou mais do que aquele profissional número 1. Então, colocou, levaria no 2, levaria no 2, levaria no 2, levaria no 2, levaria no 2. E eu estou falando sobre isso, exatamente isso. Eu vou te dar outro exemplo prático aqui. Um dos meus mentores, um cara que é um dos meus mentores, ele se chama Érico Rocha. Alguém já ouviu falar do Érico? O Érico é especialista em lançamentos, marketing digital, ele é especialista em ajudar pessoas a fazerem R$100 mil em 7 dias com um processo de vendas chamado lançamento. Ele é especialista em marketing digital. Imaginando a seguinte cena, você contrataria, o Érico é um dos meus mentores para marketing digital, que é basicamente estratégias para vender online, através de um processo de venda. Hoje, o Instituto Romani faz um bom resultado. Aqui, todo ano eu recebo uma dessa. 7 dígitos em 12 meses. O que significa esses 7 dígitos em 12 meses? Significa
múltiplos entre 1 a 9 milhões em faturamento dentro de 12 meses. Todas as pessoas que fizeram entre 1 a 9 milhões de faturamento, seguindo o método lá que o Érico ensina, receberam uma placa dessa. Eu fui em um evento esse último final de semana, mais de 1.000 pessoas subiram no palco desse meu mentor recebendo uma placa dessa. Ele já ajudou milhares de pessoas a fazer entre 1 a 9 milhões de faturamento seguindo esse método. Se fosse para você contratar alguém para te ajudar nas suas estratégias de marketing, o Érico não tem faculdade de publicidade. Você preferiria contratar aquele estudante de publicidade que se formou em publicidade? Você contrataria ele? Vamos supor que os dois fossem cobrar o mesmo preço. Os dois fossem cobrar R$2.000 para você. Primeiro, aquele cara que fez faculdade, estudou publicidade na universidade, se formou, e ele vai te cobrar R$2.000 para fazer o seu marketing. Ou contrataria o Érico Rocha, que não fez faculdade de publicidade, para fazer o seu marketing. Cara, é óbvia essa resposta. É óbvia essa resposta. Eu estou falando isso daqui porque o resultado que você gera para o seu cliente grita muito mais alto. As suas ações gritam muito mais alto do que a qualquer tipo de teoria. Agora, eu estou falando sobre isso. Eu fiz faculdade de psicologia, mas eu quero que você entenda que a maior parte dos profissionais, inclusive que ensinam hipnose no mercado, ou não tem faculdade ou não se formou em psicologia. Inclusive, não estou dizendo que eles são ruins, não. Tem bons profissionais no mercado que não fizeram faculdade de psicologia que são bons. Só que o que eu estou querendo dizer? Eu só estou querendo que caia a ficha que você não precisa ser bom para começar, você tem que começar para ficar bom, e que não é necessário nenhuma formação prévia, e que você pode gerar resultados expressivos para o seu cliente desde que você esteja disposto a se dedicar, estudar, aprender, evoluir e gerar bons resultados no meio desse processo. Romani, então o que é que você recomenda que eu faça? Aqui nós quebramos esses mitos. Para deixar um pouco mais claro, caso você ainda tenha algum tipo de mito. Tem gente aqui perguntando, Romani, como que eu faço para receber um certificado de hipnoterapia, um certificado de psicoterapia? Só para cair fichas aqui, e isso vai ajudar muita gente. Primeiro, você não precisa de nenhum certificado para poder atuar como psicoterapeuta ou terapeuta. Você precisa saber gerar bons resultados para o seu cliente. Imagina que você vai no fulano, no João, e faz uma formação com o João. O João vai emitir o certificado dele. Legalmente falando, o certificado do João não tem nenhum valor legal maior do que você ir na gráfica imprimir um qualquer. Então, por que tem tantas pessoas que querem o certificado do João? Porque é uma forma dela dizer, nossa, eu aprendi com o João e isso me fez bem. Mas, legalmente falando, vou colocar aqui, você já viu que, para deixar isso muito claro, você já viu que quando a pessoa forma em direito, ela tira a OAB dela? Ela tem que fazer a prova lá e tirar a OAB dela? Já viu quando a pessoa forma em psicologia, ela tem o CRP? A mesma coisa. É o único válido legalmente, é o CRP. Todos os outros não têm validade legal. Seja, sei lá, a BROT, a BRIT, a BRUT, a BRT, sei lá, qualquer que seja. Estou citando siglas aleatoriamente aqui. Mas o importante é que se você digitar no Google, forma de se regulamentar como terapeuta, todas elas não têm regulamentação. Formas de você se regulamentar como terapeuta, basicamente, se você vai lá e se cadastra em alguma associação só para dizer que essa associação credencia você, você está dizendo que basicamente você está jogando dinheiro fora, ou porque você poderia simplesmente abrir um CNPJ e você, inclusive, credenciar outras pessoas que legalmente teriam o mesmo valor legal, porque é como se fosse o OAB dos advogados. Se eu vou lá e crio uma empresa chamada Associação dos Advogados Nacionais, e aí eu começo a credenciar pessoas na Associação dos Advogados Nacionais, essa Associação dos Advogados Nacionais não vale como uma OAB. Ela é só uma instituição autorregulamentada. Da mesma forma, todas de terapeuta. Mas por que então elas existem? Basicamente, umas são literalmente para tirar dinheiro das pessoas, outras são para poder ajudar os terapeutas a se organizarem de forma mais ética. Assim como, por exemplo, o Instituto Romani, que credencia profissionais do desenvolvimento humano, tem a carteirinha profissionalizante, tem certificados. A carteirinha, inclusive, serve em muitos lugares como meia entrada, por exemplo, em cinemas e assim por diante.
ela tem credenciamento de uma instituição de educação. O que significa? Ela é melhor do que outros tipos de carteirinhas autorregulamentadas. O Instituto Romani é a instituição do Brasil que mais formou hipnoterapeutas, já são mais de 30 mil profissionais formados, e só de membros ativos dentro da nossa plataforma são cerca de 4 mil membros. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você vai ter algo para uma instituição que tem mais credibilidade. Mas isso não significa que o valor legal seja maior do que, por exemplo, você ir lá na papelaria e imprimir o seu certificado. A diferença é que, quando alguém olha e fala, foi pelo Instituto Romani, então é uma instituição séria, tem credibilidade. Deu para entender essa lógica?